Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui conversar a respeito de um tema que não é tratado em nossas igrejas, não é falado entre nós cristãos, não é falado entre nós família, é um assunto extremamente difícil, delicado, mas um assunto atual. Eu quero ler um texto e aí a gente começa a nossa conversa sobre a homoafetividade. Eu não estou falando propriamente dito de homossexualidade, da prática em si, mas da homoafetividade. O que vem a ser isso? Nada mais é do que, em termos bem simples, um homem sentir atração por outro homem e uma mulher sentir atração por outra mulher. Então, isso é homoafetividade. Alguns anos atrás eu li um livro, esse livrinho aqui, pastor Lisânias Moura, O Cristão Homoafetivo. Como que a igreja lida com essa situação de saber que dentro da sua igreja, se é que alguém fala isso, né? Ou se é que alguém tem coragem, um cristão sincero, um cristão verdadeiro, que tem uma atração homoafetiva, se é que ele tem coragem de chegar na sua liderança ou chegar na igreja para algum irmão, falar sobre esse assunto, uma vez que esse assunto é um tabu dentro das nossas igrejas. A questão aqui não é que eu estou dizendo que a homossexualidade ou a homoafetividade é algo aprovado pela Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia lá condena a questão da homossexualidade, a prática homossexual. Mas e o cristão homoafetivo? É esse o problema. A prática homossexual, ela já está delimitada na palavra, é pecado. Mas e o cristão homoafetivo? Aquele que tem atração pelo outro, não o outro diferente no sentido de mulher, mas o outro igual a ele. Mas ele luta com isso, porque ele sabe que isso está contrário à palavra de Deus, aos planos de Deus para a família, mas ele tem essa questão dentro dele. Como é que a igreja trabalha esse assunto? Como é que a igreja lida com essa questão? Eu quero ler um trecho do livro do pastor Lisânias sobre esse assunto, e nesse primeiro vídeo eu vou falar algumas coisas sobre essa questão. Logo na apresentação do livro, o pastor Lisânias diz assim: o assunto é nitroglicerina pura. No Brasil de hoje, juntar as palavras igreja e homoafetivo na mesma frase é um caminho fácil e rápido para o surgimento de polêmica. A razão é simples. De um lado, os gays buscam cada vez mais seu espaço na sociedade, com a busca de reconhecimentos, benefícios que muitas vezes entram em choque com crenças elementares do cristianismo. De outro, a igreja busca preservar seus princípios milenares sem ter de se curvar à imposição da cultura midiática, influenciada pela agenda da militância LGBTQIA+, que muitas vezes fere valores inegociáveis a qualquer cristão. Então a questão é como achar um equilíbrio entre essas duas questões. A agenda LGBTQIA+, e a igreja que tem os seus valores inegociáveis, porque são valores absolutos, são valores que estão calcados na palavra. Meu intuito aqui não é ser preconceituoso em relação a quem vive a homossexualidade, porque é uma opção, a gente vai ver isso já já,
é uma escolha que a pessoa fez, não é nenhuma opção, é uma escolha que a pessoa fez, e ela é responsável pela escolha dela. O ponto aqui são aqueles cristãos homoafetivos que têm atração pelo mesmo sexo, mas ele luta para não viver na prática homossexual. Ou seja, se relacionar com outro homem ou, no caso da mulher, com outra mulher. E o detalhe é que não há espaço dentro da igreja para que uma pessoa que tenha essa tendência ou essa propensão, ela não acha espaço e ela não acha acolhida dentro das igrejas para tratar desse assunto com ela. Ela é um cristão, mas ela tem essa questão homoafetiva dentro dela, mas ela luta para não viver a prática homossexual. Mas dentro da igreja ela não acha espaço, porque quando as pessoas vão tratar desse assunto, ou é discriminatório, né? Discriminatório preconceituoso, ou é condenatório. Então as pessoas que vivem essa situação, elas ficam acuadas, sem saber para onde ir. E uma questão que a gente precisa definir é que a nossa identidade como ser humano, ela não é definida, ou seja, não se define a nossa identidade pela opção sexual. Não é isso que define a identidade humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós, independente da escolha sexual ou orientação sexual que seja, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Independentemente se é cristão ou não, a imagem de Deus está em todos os seres humanos. Deus nos criou assim. Agora, as nossas escolhas é responsabilidade nossa. E mesmo que a nossa escolha não seja aquilo que está pautado pela palavra de Deus, eu não deixo de ser imagem e semelhança de Deus pela minha escolha. E nem pela minha opção sexual, porque não é a minha opção sexual que define minha identidade humana. Então, o que define a nossa identidade humana? A primeira coisa que nós temos que saber é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o que define identidade humana? Primeiro, nós somos relacional. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Nós não fomos criados para vivermos isolados, para vivermos distanciados. Nós somos criados para ser relacional, para nos relacionar. Segundo, temos a capacidade de sentir. Então, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para ser relacional, porque Deus é relacional. Ele nos criou com a capacidade de sentir, né, de ter pulsões, de ter sensações. Então, nós somos a imagem e semelhança dele, por quê? Primeiro, porque ele é relacional. Segundo, porque ele tem a capacidade de sentir, ou seja, de amar, assim como nós temos a capacidade. Terceiro, capacidade de amar. Então, nós somos relacionais, nós temos a capacidade de sentir, nós temos a capacidade de amar, porque Deus nos criou assim, a sua imagem. Deus se relaciona conosco, Deus sente as nossas necessidades, Deus nos ama e tudo isso Ele colocou em nós também. Então nós temos a capacidade de amar também. Nós temos a capacidade de escolha. Então é esse conjunto de coisas que define a minha identidade humana, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, independente da minha questão religiosa, seja eu crente ou não, ateu, qualquer que seja a minha orientação religiosa, eu continuo sendo imagem e semelhança de Deus, porque todos os seres humanos
tem essa capacidade de se relacionar, tem essa capacidade de sentir, tem essa capacidade de amar, tem capacidade de servir e tem a capacidade de escolha. Então, aqui reside a nossa identidade como seres humanos, independente da orientação sexual ou religiosa. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós não tivermos isso bem marcado na nossa mente, fica difícil até nós nos relacionarmos, até nós acolhermos as pessoas. Porque o que acontece? A questão da homoafetividade, até esse livro do pastor Lisânias, o nome dele é sugestivo. Cristão homoafetivo. Ou seja, aqui nesse livro ele vai tratar de cristãos sinceros que estão servindo a Deus sinceramente, mas há dentro deles essa homoafetividade, essa atração pelo seu igual. Mas ele luta para não viver a prática homossexual. Nem para isso nós, como igreja, estamos preparados para lidar. Nós não estamos preparados para lidar com a homossexualidade e muito menos com aquele irmão nosso que tem essa questão da homoafetividade. Ele fica preso, acuado, sem saída, sem a quem recorrer. E eu não estou falando recorrer somente a Deus, porque essa é a primeira coisa que ele faz, é recorrer a Deus, mas ele precisa no seu entorno ter alguém a quem ele possa recorrer, alguém que possa ajudá-lo, alguém que possa acolher, não discriminar, não ser preconceituoso e muito menos ter empatia. E principalmente, vou dizer agora, principalmente dentro das famílias. Dentro das famílias. Se um filho que ele fez a escolha, e o problema dessa questão, porque nossa natureza é uma natureza caída, e como natureza caída, nós temos a tendência de fazer tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Então, como a nossa natureza, isso eu digo a nossa natureza como um todo, não estou dizendo só daqueles que não têm Cristo, mas até os que têm Cristo, a natureza continua caída. A diferença é que nós estamos lutando e nós recebemos a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para lutar contra a nossa própria natureza. Mas uma vez que a nossa natureza é caída, nossas escolhas estão caídas. Então, essa questão da homossexualidade é uma escolha que é feita. Ninguém se define, como eu falei, ninguém se define pela sua orientação sexual. A nossa identidade está definida porque somos imagem e semelhança de Deus. Não se define identidade humana pela opção ou orientação sexual, mas se define porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o problema da questão da homoafetividade, ela está exatamente aqui, nas nossas escolhas. Então, nós escolhemos tudo aquilo, na maioria das vezes, contrário à vontade de Deus. E quando eu parto para a prática homossexual, eu estou contrariando um princípio elementar que foi na criação, que Deus criou homem e mulher para que dali houvesse a multiplicação, para que dali saísse toda a humanidade, da relação entre um homem e uma mulher. Em uma relação homossexual, esse princípio da família, esse plano divino para perpetuar a humanidade, porque a humanidade é perpetuada a partir desse encontro afetivo entre um homem e uma mulher, onde gera uma criança. E aí a humanidade é perpetuada. Então, quando eu vou contra isso, partindo para um relacionamento homossexual, eu quebro este princípio elementar. Então, a questão aqui é a questão da escolha. Não é uma opção, é uma escolha que a pessoa faz. E ela tem que entender que ela é responsável por aquela escolha. Então, isso é um ponto. Agora, a minha questão é como os cristãos lidam com essa situação,
quando ela acontece dentro da sua própria casa. Como que ela trabalha essa questão? Como ela trabalha a questão de um filho que simplesmente ele fez uma escolha para ter uma vida homossexual. Na maioria das vezes, o que a gente vê, essa questão dentro da própria família, ela é tratada com discriminação, ela é tratada com preconceito e ela é tratada com a questão punitiva. A primeira coisa que um pai e uma mãe têm que entender é que, independente da escolha que o seu filho fizer, ele continua sendo o seu filho. Não importa, ele continua sendo o seu filho. A escolha homossexual, ela já é difícil em si. Fora da porta da sua casa, eles são tratados extremamente com violência, com discriminação e condenação. A nossa sociedade é hipócrita. Nós temos uma agenda LGBT hoje, que eles lutam por direito, e a gente vê algumas vozes falando de apoiar a questão da homossexualidade, mas a sociedade em si é hipócrita. É hipócrita. Muitos fazem isso só para ganhar like, muitos fazem isso só para ser aceito no meio, mas lá no fundo são os hipócritas também que discriminam, que condenam, que punem. A gente vê a quantidade de homossexual que é morto. Se a sociedade fosse tão liberal, tão aberta como eles querem mostrar, nós não teríamos uma quantidade enorme de homossexual sendo morto pela rua afora. Então a sociedade nossa é uma sociedade hipócrita. Então, se esse filho não tem uma acolhida dentro da sua própria casa, não vai ser a sociedade em si que vai acolhê-lo. Então, os primeiros a acolher um filho que tenha tanta questão homoafetiva, e aqui a gente tem que fazer uma diferença bem clara. A homoafetividade necessariamente não quer dizer sobre a homossexualidade. A homossexualidade é a prática homossexual. A homoafetividade é o sentimento, é a atração que o indivíduo tem pelo seu igual, mas que ele luta para não viver na prática homossexual. Se uma pessoa, se um filho seu ou dentro das nossas igrejas, existe um crente com essa questão da homoafetividade e ele não encontrar acolhimento dentro da sua própria casa, eu estou empurrando ele para a prática homossexual. Essa que é a verdade. Quando um pai, uma mãe, não acolhe o próprio filho ou a própria filha que tem essa questão da homoafetividade, nós estamos empurrando os nossos filhos para a prática homossexual. O que eles precisam? Eles precisam, primeiramente, da própria família, de acolhimento, de ajuda e de orientação, para que ele possa entender que não é esse o plano de Deus para a vida dele, e que se ele entrar numa prática homossexual, ele vai estar contrariando a palavra de Deus, a qual ele luta para viver, e ajuda da igreja. Agora, é claro, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, uns vão concordar, outros vão discordar, eu também não tenho problema com isso, não. Eu não estou defendendo nem a prática homossexual, nem nada. Eu estou tratando de um assunto que é real, de um assunto que acontece dentro das famílias e dentro das igrejas. Cristãos sinceros, que têm essa questão da homoafetividade, mas que não são acolhidos, não são recebidos, são discriminados, são tratados com preconceito e são tratados com punição. E não é assim que a gente consegue ajudar quem tem essa questão da homoafetividade. Então, eu passei o dia todo hoje pensando nisso, lendo sobre isso. Eu vou continuar lendo sobre o assunto, porque eu vou gravar mais vídeos sobre essa questão, como que a gente pode tratar essa questão da homoafetividade, mas nesse primeiro vídeo eu quero deixar um alerta.
Um alerta para você, pai, um alerta para você, mãe, porque a gente ouve de casos de pessoas que partiram para a prática homossexual porque simplesmente não foram acolhidos pela própria família, foram discriminados, foram condenados, foram colocados para fora de casa, quando na verdade eles só queriam ser acolhidos, recebidos. E mesmo que com todo esse apoio, com toda essa ajuda, a pessoa, o filho ou a filha, escolher viver a prática homossexual, você já fez a sua parte de acolher e dizer para ele, ó, você é meu filho, você é minha filha. Independente da sua orientação sexual, você continua sendo meu filho e eu estou aqui para que você precisar. Você coloca os seus limites como pai, como mãe, mas deixe claro, a sua escolha não interfere no meu amor e nem no meu relacionamento com você. Você continua sendo o meu filho, porque ele precisa ter um porto seguro. Porque a homossexualidade e a homoafetividade, ela já causa dor suficiente para quem vive nessa situação. E nós, como pais, precisamos acolher, ajudar e fazer o que for possível para orientar que esses cristãos que têm essa questão da homoafetividade continuem lutando e continuem tendo claro que não é esse o plano de Deus para a vida dele. Então eu espero que esse vídeo consiga ajudar, né? Se porventura alguém sofre com essa situação dentro da família, eu não digo nem sofrimento, né? Se alguém vive essa situação dentro da família, que saiba como lidar. Se você não conseguir lidar com essa questão, procure ajuda profissional, procure o seu pastor. Se ele não tem habilidade, force-o buscar habilidade, force-o buscar soluções para ajudar você e os seus familiares. Tá bom? Então esse é o primeiro vídeo sobre essa questão da homoafetividade. Durante a semana eu vou colocando mais vídeos sobre essa questão, porque a igreja precisa estar pronta para isso. E nós não estamos prontos, nem para lidar com a homoafetividade e muito menos para lidar com a questão da homossexualidade. E a igreja, ela tem que ser um espaço terapêutico. Eu tinha um professor Serafim, que ele sempre dizia para nós o seguinte: a igreja, ela é uma comunidade terapêutica. Ou seja, a igreja é o espaço onde nós entramos feridos, onde nós entramos machucados, e é o espaço onde nós somos curados e sarados. A igreja não pode ser um ambiente que gere doença. A igreja tem que ser um ambiente que gere cura, que gere refrigério, que gere alívio para as nossas almas. Tá bom? Que Deus abençoe, e durante a semana eu vou colocando mais alguns vídeos sobre esse assunto para nos ajudar a ficar pronto, porque esse período nosso demanda esse preparo por parte da igreja. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.